Olá, muito boa noite. Veja no Brasil TV. A polícia prende em São Paulo um homem suspeito de treinar pessoas para engolir cápsulas de cocaína e levar a droga no estômago para a Europa. No Rio, 2 suspeitos são presos por participação em sequestros de empresários da região metropolitana. E 4 pessoas são acusadas de envolvimento num esquema de pirâmide financeira que fez mais de 1.000 vítimas. Você também vai ver, brigadistas tentam salvar peixes em rios e lagos que estão secando por causa da estiagem no Tocantins. E ainda os cuidados para conseguir produtos com certificados de qualidade na Black Friday. E a reabertura do Cais do Valongo, um monumento tão importante que tem o título de Patrimônio da Humanidade. Quinta-feira, 23 de novembro, agora no Brasil TV. A Polícia Militar prendeu em São Paulo um homem suspeito de treinar pessoas para engolir cápsulas com cocaína e levar a droga no estômago para a Europa. 33 pessoas que estavam numa casa para o treinamento foram levadas para a delegacia. Hoje de madrugada, os 25 homens e 9 mulheres foram levados para o prédio da Polícia Federal na zona oeste de São Paulo. Todos foram detidos pela Polícia Militar nesta casa, também na zona oeste da capital paulista. Segundo a PM, o local servia de alojamento e a maioria das pessoas veio de Fortaleza com uma falsa promessa de emprego. Quando eles chegavam em São Paulo, os documentos como RG e passaporte eram retidos pela quadrilha. A Força Tática teve a notícia de uma denúncia que nessa residência teriam algumas pessoas que estariam sendo treinadas para ingerir drogas que seriam levadas para a Europa. Na casa, a PM apreendeu 36 passaportes. Alguns estavam com carimbos de entrada na Inglaterra e na França. Também havia 600 cápsulas de pasta base de cocaína. Muitas malas e roupas estavam espalhadas pelos cômodos. E na porta do banheiro, um recado: 10 minutos para o banho. Segundo a polícia, 3 pessoas já tinham feito mais de uma viagem levando drogas para a Europa. Todos relataram que precisavam fazer um tratamento para preparar o corpo. Relataram que chegavam a ingerir aproximadamente 150 porções dessa e viajavam para a Europa, recebiam um valor entre 15 a 20 mil por viagem. Inclusive, relataram e foi constatado lá que eles eram obrigados a treinar com umas porções que também foram apreendidas de cenoura. E eles tinham que treinar para conseguir ingerir a maior quantidade possível de drogas e depois realizar a viagem para a Europa. As 33 pessoas que estavam na casa foram ouvidas e soltas. Antônio Adriano Vieira Araújo ficou preso e vai responder por tráfico internacional de drogas. Segundo a Polícia Federal, as 33 pessoas que estavam na casa também serão investigadas por tráfico internacional de drogas. Nós não conseguimos contato com a defesa de Antônio Adriano Araújo. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil prendeu 2 suspeitos de participação numa quadrilha que sequestrava parentes de empresários da região metropolitana. Um dos investigados é policial militar. O crime aconteceu em junho, no bairro Colubandê, em São Gonçalo. Segundo as investigações, o policial militar Tiago Silva de Araújo e outros 2 criminosos estavam nesse carro prata. Eles fecharam a vítima na porta de casa e, de acordo com a denúncia do Ministério Público, Tiago desembarcou, anunciou que era PM e puxou a mulher pelos cabelos para dentro do carro. Ele a agrediu com socos e a ameaçou de morte. Tiago foi preso hoje. Ainda segundo a polícia, Leandro Silva Pereira também estava no veículo. Ele foi preso no município de Maricá. A prisão deles é um desdobramento de uma ação que aconteceu no dia do pagamento do resgate e acabou com a prisão dos irmãos Paulo Vitor e Marcos Paulo Dias da Costa. No celular de Marcos Paulo, preso após o resgate, foram identificadas conversas que mostram o planejamento do crime e a compra de uma arma. O modelo do carro usado no dia do sequestro também foi decidido por mensagem.
Na mesma conversa, os bandidos também compartilharam o comprovante da transferência do resgate, que tem como origem a empresa do pai da sequestrada. As investigações apontam que a quadrilha tinha um perfil específico para as vítimas, quase sempre mulheres. Ainda segundo a Polícia Civil, o mesmo grupo é investigado por pelo menos 6 outros sequestros na região de Maricá, Itaboraí e São Gonçalo. Eles estudam os seus alvos, avaliam a rotina e esperam um momento mais vulnerável dessa vítima estar e sequestra a vítima. As prisões de hoje são resultado de uma investigação da Delegacia de Alcântara com o apoio da Delegacia Antissequestro, a DAS. Confie na polícia, venha à delegacia, registrem a ocorrência que vai dar continuidade. Esse caso aconteceu em 5 de junho desse ano e hoje nós conseguimos extirpar da sociedade essa quadrilha que vinha fazendo diversos sequestros na região de Itaboraí, Maricá e São Gonçalo. Também no Rio, a Polícia Civil e o Ministério Público prenderam 4 pessoas acusadas de envolvimento num esquema de pirâmide financeira. Um dos suspeitos é policial e, segundo as investigações, a quadrilha fez mais de 1.000 vítimas. De acordo com os investigadores, os acusados faziam parte da Atrium Investimento, que originalmente se chamava Atom, uma empresa que prometia ganhos de até 16% ao mês. A vida de luxo nas redes sociais atraía mais clientes. Mas, na verdade, para a Polícia Civil e para o Grupo de Atuação Especial do Ministério Público, se tratava de um esquema de pirâmide financeira e lavagem de dinheiro. 4 mandados de prisão foram cumpridos em Niterói e em Jacarepaguá. Um deles dentro de uma unidade prisional. André Felipe Oliveira Silva é apontado como chefe da organização criminosa. Ele foi preso há 8 meses dentro de um hospital particular de Niterói porque estava andando armado. Na época, no carro dele, a polícia encontrou armas e munições. Mas mesmo preso, as redes sociais dele continuam sendo movimentadas. Nesse post de 9 de julho, o administrador da conta diz: os trabalhos não param. Os agentes afirmam que o policial civil Giovanni Andrade da Costa fazia a escolta do André Felipe. Segundo os investigadores, o policial civil preso na operação criou uma empresa de segurança para atender exclusivamente a organização criminosa. Ele estava lotado na 54 UDP, que fica em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. É um policial da ativa e que por fora integrava a organização criminosa, inclusive nas próprias redes sociais do mesmo, ele ostentava carro de luxo, viagens com o líder da organização criminosa e durante a investigação foi possível apurar que, de fato, o líder da organização criminosa, o André Felipe, ele se utilizava de diversos veículos blindados para efetuar a sua escolta. E o chefe da segurança era esse policial civil. Outra denunciada pelo MP é Suelen Marques Mendonça, presa neste condomínio em Niterói. A Suelen, ex-mulher do André Felipe, ela era o braço direito do André Felipe e atuava também como diretora financeira. Ainda em Niterói, a polícia e o Ministério Público prenderam André Vitor de Oliveira Silva, irmão de André Felipe e que, segundo as investigações, também participava do esquema. Com ele foi apreendida uma pistola. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a organização criminosa usava pelo menos 4 empresas com o objetivo de ocultar a origem do dinheiro. Segundo as investigações, mais de 1.000 pessoas foram lesadas pelo esquema. Os acusados foram denunciados pelos crimes de organização criminosa, estelionato, crime contra a economia popular e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil informou que os presos Suelen Marques, André Vitor e Giovanni Andrade não quiseram se pronunciar. Nós não conseguimos contato com a defesa de André Felipe Oliveira. Em Minas Gerais, a Polícia Federal investiga a conduta de um influenciador digital que postou um vídeo falso sobre supostas falhas na segurança do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. O repórter Fabiano Vilela explica. Esse influenciador digital, Bruno Campos, que tem mais de 6 milhões de seguidores só em uma rede social, fez essa postagem esse ano no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. E aí ele se exibiu todo nas redes sociais, dizendo que driblou a segurança do aeroporto e que conseguiu entrar num avião sem pagar a passagem. Vamos ver um trechinho dessa postagem fake news dele. Pode
descobri todas as falhas de um aeroporto e vou tentar ir para outro estado sem gastar R$1. E essa passagem secreta do lado da escada rolante, só que me levou para o outro lado do aeroporto. Pois é, mas as imagens do terminal mostraram que ele inventou essa passagem secreta, ele não existe. Ele passou pelo lado de uma escada rolante, perto do saguão, deu a volta por trás e saiu no mesmo lugar. E ele também, as imagens das câmeras mostraram que ele usou um cartão de embarque digital, acessou a área de raio-x, passou pelos procedimentos de segurança, pela revista e apresentou um bilhete, sim, pouco antes de embarcar para São Paulo. A empresa que administra o aeroporto disse que identificou a fake news do Bruno e acionou os órgãos públicos para realizar os trâmites cabíveis em relação a possíveis crimes, como contra a aviação civil, estelionato e apologia ao crime. Disse também que tem mais de 1.500 câmeras espalhadas pelo aeroporto para garantir a segurança de todos no terminal e até para mitigar ações como essa do influenciador. A Polícia Federal também falou sobre as investigações. Vamos acompanhar agora. O mais importante é a gente aproveitar esse espaço para conscientizar as pessoas que a aviação é um tema sério, né? É fortemente regulado através de normas nacionais e internacionais, no nosso caso, a Agência Nacional de Aviação Civil, então não é brincadeira, temos que seguir e manter a segurança em primeiro lugar. Isso é um crime federal, é passível, né? A invasão de aeronave, a invasão de uma área restrita no aeroporto é passível de responder para a Polícia Federal, que foi parceira nesse caso, ela já está tomando as providências cabíveis como autoridade aeroportuária no tema segurança. Conduta, repito, vai ser investigada em procedimento competente instaurado para investigar os fatos, mas essa conduta, em tese, ela é uma conduta, no mínimo, irresponsável, uma vez que ela incentiva milhões de seguidores a explorar vulnerabilidades inexistentes no aeroporto. Existe um desperdício de recurso público, uma vez que nós temos que a Polícia Federal tem que parar todas as suas atividades para poder investigar se aquela informação ali é verdadeira ou falsa. Pois é, em nota, a defesa do Bruno Campos disse que ele realizou a viagem, sim, com tickets comprados, que a gravação nos corredores era para entreter o público com encenações. Informou também que o influenciador lamenta se não ficou claro que a história era ficção e se coloca à disposição da Justiça. Os especialistas em condutas nas redes sociais dizem que o trabalho de muitos influenciadores digitais é importante, é profissional, mas ainda assim todos eles têm que ter muito cuidado, esses influenciadores, com a responsabilidade em relação ao que vai postar, principalmente porque essas pessoas alcançam aí milhões, milhares de seguidores nas redes sociais. Com certeza. A seguir, amanhã tem Black Friday, mas os consumidores devem estar atentos não apenas aos preços, é preciso verificar a qualidade dos produtos. A estiagem no oeste do Tocantins reduziu tanto o nível dos rios e lagos que brigadistas montaram uma força-tarefa para salvar os peixes. Os brigadistas do IBAMA, que normalmente trabalham no combate aos incêndios florestais, montaram uma força-tarefa para resgatar os peixes. Desde o começo do mês, cerca de 200 foram retirados dos lagos quase secos e devolvidos em outros pontos em que há mais água. Só essa semana já foram 120. As equipes contam com a ajuda de indígenas para indicar os pontos mais críticos. Os agentes improvisaram tanques na carroceria das caminhonetes para fazer o transporte. Em alguns casos, os pontos de soltura ficam a mais de 10 quilômetros do local do resgate, por estradas difíceis. Para evitar que os peixes sejam capturados por predadores, eles são colocados primeiro em uma área cercada, até conseguirem se recuperar. A situação na ilha do Bananal preocupa ainda mais, porque esse período do ano é a época de reprodução dos peixes. Com os animais presos na lama, tanto a biodiversidade dos rios quanto o sustento de famílias ribeirinhas que dependem desses peixes para sobreviver ficam ameaçados. Amanhã tem Black Friday e na hora de fazer as compras é preciso ficar de olho não apenas nos descontos para ver se são verdadeiros, mas também na qualidade e na autenticidade das mercadorias. Uma das dicas é observar o selo que garante a segurança do produto.
A promoção mais famosa do ano está estampada na camisa do vendedor, na criatividade dos lojistas e até no anúncio do locutor. E só se fala disso. A Black Friday atrai milhares de consumidores. Mas nem todo mundo sabe avaliar se o produto tem qualidade atestada pelos órgãos de segurança. Não. A senhora não sabe o que tem que avaliar? Não. Principalmente é saber se os produtos foram certificados pelo Inmetro e se possui a etiqueta ENSE, que é a etiqueta de eficiência energética, que é ela que vai te garantir que aquele produto foi testado e vai te dizer quanto aquele produto vai consumir de energia. Porque às vezes o produto consome muito mais energia do que o próprio valor do produto. Então você tem que ter essas informações de eficiência energética para poder comparar, saber se aquele produto é melhor do que aquele. Porque o consumo é um fator muito importante hoje em dia por causa das altas contas de energia que a gente sabe que temos. Este fogão sem etiqueta de eficiência e sem os vidros da tampa estava exposto para venda, o que é irregular, segundo o IMEC. As orientações também são válidas para as compras na internet. As regras são as mesmas da internet para o comércio físico. Então você tem que ter as informações no site. Caso não tenha, você pode registrar uma denúncia para o IMEC, printa lá a página, pega o link, manda para a gente. Esse site também pode ser autuado. E com tanta promoção espalhada por aí, o mais certo, depois de pesquisar bem, é seguir as dicas da Natália, que há meses vem se programando para comprar na Black Friday. Tem que estar Black Friday de verdade. Tem que diminuir mesmo com vontade para nós comprar. Depois de 4 anos, foram entregues hoje as obras de revitalização do Cais do Valongo, um local tão importante que é patrimônio da humanidade, um título concedido pela Unesco. A escultura projetada pelo cenógrafo Cachalote Matos e o Totem mostram que aqui no Cais do Valongo houve um passado de sangue, lágrimas, dor e muita resistência. A ideia é mostrar as duas dimensões da escravidão a partir do Valongo. Por um lado, o crime que foi a escravidão, né, e todas as violências que foram perpetradas contra as pessoas africanas escravizadas aqui e os seus descendentes, mas por outro lado também mostrar uma série de resistências que foram criadas por esses mesmos africanos e seus filhos e netos e que são constitutivos da história brasileira. O Cais do Valongo também ganhou novo guarda-corpo, placas de sinalização e uma iluminação especial. Essas novidades fazem parte da segunda fase das obras de revitalização do Cais do Valongo entregues hoje, com investimento de mais de 2 milhões de reais. A primeira etapa foi realizada em 2019 com pesquisas arqueológicas, limpeza e contenção do solo. As 2 etapas foram realizadas com financiamento de uma empresa chinesa e da Embaixada Americana, acompanhadas por um comitê gestor formado por 31 instituições dos governos federal, estadual e municipal e da sociedade civil. Esse instrumento que nós estamos entregando para a população hoje é um instrumento de educação, é um instrumento de difusão, de propagação do conhecimento sobre o Cais do Valongo. Dia de lavagem no Patrimônio Histórico da Humanidade, reconhecido em 2017 pela Unesco. Uma quinta-feira para reverenciar os ancestrais que passaram por essas pedras, que são a história viva do horror que foi a escravidão. No século XIX, pisaram neste chão mais de 1 milhão de negros africanos que vieram como escravizados. O significado dessa lavagem é para trazer um pouco de alegria, de felicidade, de harmonia, entendimento para esse lugar, que foi um lugar de muita tristeza, de muita atrocidade que aconteceu na época. Cortejo do Afoxé Filho Gigante. A maior forma que nós tínhamos, dos negros tínhamos, de se conectar com seus ancestrais era através do tambor. Então, o atabaque é o elo que liga o homem ao Orum. Pedras que sofreram com a má conservação e alagamentos recorrentes. Em 2020, a chuva tomou conta do Cais do Valongo e um funcionário da Conlurb levou um choque elétrico na hora da limpeza. Em 2021, outro alagamento. Desta vez por um problema de energia que fizeram as bombas de drenagem pararem de funcionar. A questão da drenagem foi uma ação feita no início da escavação e ela permanece. A partir de hoje, a Prefeitura fica responsável por todas as benfeitorias que estão sendo entregues aqui. E, evidentemente, vai planejar, se preparar para que outros fatos semelhantes àquele não aconteçam. Preservar esse sítio arqueológico vai além do respeito à memória dos negros e negras que ajudaram a construir essa cidade. Essa história
precisa estar à mostra para que não seja esquecida nem repetida. Essa exposição agora está disponível para qualquer um que vier aqui entender que esse é um dos espaços mais importantes da história da população negra no Brasil e em especial aqui no Rio de Janeiro. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã.